having these dreams. And there's this man. Nos filmes de A Hora do Pesadelo, existe uma regra bem simples. Você não pode dormir. Porque se você dormir, Fred Krueger encontra você. Se você morrer no sonho, morre também na vida real. Eu sempre gostei muito desses filmes, muito da atmosfera desse universo de A Hora do Pesadelo. As pessoas tentando de tudo pra não dormir, dá aquela sensação de agonia. Mas ainda bem que isso é só ficção. Ou será que é? Never sleep again. Na década de 80, uma série de acontecimentos muito estranhos começou a chamar a atenção de médicos e investigadores nos Estados Unidos. Tudo envolvia um grupo de jovens imigrantes do Sudoeste Asiático. Eles estavam tendo experiências assustadoras durante o sono, como pesadelos e terrores noturnos terríveis. E diziam que não podiam dormir, porque se dormissem, iriam morrer. E em pouco tempo, os médicos começaram a perceber que havia algo muito estranho acontecendo por detrás disso. Anos depois, o diretor de A Hora do Pesadelo revelou que esses acontecimentos ajudaram a inspirar um dos maiores clássicos do terror. Mas o que realmente estava acontecendo com eles? E o que seus sonhos tinham a ver com tudo isso? E será que a história do Fred Krueger é assim tão fictícia quanto parece? Oi, meu nome é Carol. Se você gosta de histórias assustadoras e misteriosas, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, porque hoje vamos conhecer a história real que inspirou os filmes de A Hora do Pesadelo. Depois do fim da Guerra do Vietnã, milhares de refugiados do Vietnã, Laos e Camboja chegaram aos Estados Unidos. Muitos carregavam traumas profundos da guerra. Tinham perdido familiares, suas casas e tudo o que conheciam. E foi justamente nessa comunidade que começaram a surgir episódios graves e recorrentes de terror noturno. Eles relatavam sonhos extremamente assustadores, envolvendo perseguições, ameaças e a sensação de que estavam sendo atacados por alguma presença durante o sono. Até aí tudo bem, isso poderia ser explicado pelo trauma que essas pessoas tinham vivido. Só que então começaram a se recusar a dormir e faziam o que podiam para tentar ficar acordadas. Mas isso não era só para evitar os pesadelos. Realmente começaram a acreditar que se acontecesse alguma coisa com elas nos sonhos, isso também aconteceria na vida real. Então, se elas morressem nos sonhos, elas morreriam de verdade, assim como na hora do pesadelo. Just don't fall asleep. If you die in your dreams, you die for real. Para quem olhava aquilo tudo de fora, poderia até parecer uma espécie de histeria coletiva ou algo contagioso. Isso porque cada vez mais pessoas daquela mesma comunidade pareciam compartilhar o mesmo medo. Só que aconteceu algo que realmente tornou aquilo muito mais assustador. Eles realmente começaram a morrer durante o sono. Nos corpos, não havia sinais de violência, não havia uma doença evidente. E na maioria dos casos, as autópsias não apontavam nada. Será que realmente tinham morrido por causa de alguma coisa que aconteceu em seus sonhos? O que elas estavam vivenciando enquanto dormiam? E por que acreditavam que dormir poderia ser fatal? Quanto mais casos apareciam, mais difícil ficava acreditar que aquilo fosse apenas uma coincidência. Os casos continuaram acontecendo, parecia como se fosse algo contagioso que ia se espalhando entre essas pessoas. Entre o final dos anos 70 e 80, foram registrados mais de 100 casos semelhantes. Jovens, a maioria homens, e desesperados para não dormir. Mas existe um problema em tentar vencer o sono. Seu cérebro não aceita esse jogo para sempre, mesmo que você tome estimulantes para tentar ficar acordado. Quando a privação do sono se torna tão extrema, começam os chamados microssonos, que são pequenos episódios involuntários em que o cérebro literalmente entra no sono por alguns segundos, mesmo que a pessoa ainda pareça estar acordada. E muitas vezes nem ela mesma percebe que aconteceu. E se a ameaça está no sonho, você não tem como fugir por muito tempo, porque seu próprio corpo vai te obrigar a dormir. E se você dormir, está suscetível a sonhar. Wake up! You're bleeding. Durante anos, a ciência tentou entender o que estava acontecendo. Uma das primeiras hipóteses era que o enorme trauma psicológico pudesse ter algum papel. Afinal, muitos haviam passado pela guerra, perseguições, perda de familiares e uma migração extremamente traumática. Mas como exatamente esse trauma poderia matar alguém durante o sono? Uma possibilidade seria que o estresse intenso alterasse o funcionamento do sistema nervoso, e em alguém que já tivesse alguma predisposição, pudesse contribuir para desencadear uma alteração fatal no ritmo do coração. Com o avanço da medicina, outra possibilidade começou a ganhar força.
Algumas dessas mortes poderiam estar relacionadas a alterações elétricas hereditárias do coração, especialmente uma condição chamada Síndrome de Brugada. Essa síndrome é uma doença que afeta a parte elétrica do coração. O coração pode ser aparentemente normal, mas pode ter uma predisposição a apresentar arritmias perigosas, que podem levar à parada cardíaca e à morte súbita. Mas será que um pesadelo poderia desencadear uma dessas arritmias? Em teoria pode contribuir, porque um pesadelo intenso, ele vai gerar um susto, que vai gerar uma descarga de adrenalina e uma sobrecarga no coração. Então, para uma pessoa que já possuísse alguma predisposição, isso poderia sim ser um gatilho para desencadear uma arritmia. Mas o estranho é que essa síndrome, ela não tem correlação com a morte súbita durante o sono. Então por que acontecia só durante o sono? E eu pesquisei sobre ela, e as pessoas que vivem com essa síndrome não têm a recomendação de evitar sustos ou emoções fortes. Elas podem viver normalmente, porque mesmo com esse problema, um susto não deveria ser capaz de desencadear algo que pudesse parar o coração. Por isso, grande parte das mortes foram classificadas como síndrome da morte noturna súbita inexplicada. Essa síndrome, ela não é uma doença específica, é uma terminologia usada para explicar quando uma pessoa saudável morre durante o sono e não tem uma explicação. E temos também a teoria sobrenatural. Naquela cultura, existia uma crença de um espírito ou entidade que poderia te atacar durante o sono. Esse fenômeno era conhecido como Dabet Swan. A ideia era de que essa presença sobrenatural pudesse atacar aqueles que estivessem dormindo. O indivíduo poderia experimentar uma sensação de terror, pressão no corpo, dificuldade para respirar e sensação de que havia alguém ou alguma coisa no quarto. Isso tem uma semelhança muito grande com o que hoje chamamos de paralisia do sono. A pessoa está parcialmente consciente, mas não consegue se mover e pode ter alucinações extremamente realistas. Quem já teve isso sabe o quanto é horrível. Agora, imagine o contexto de quem estava passando por tudo isso. Eles haviam passado por guerras, perseguição, perda de familiares e deslocamento forçado. Depois, ao chegar a um país novo, começaram a ter experiências noturnas aterrorizantes. Se alguém dentro daquela comunidade acreditava que um espírito poderia atacar uma pessoa durante o sono, uma experiência dessas poderia ser interpretada da seguinte forma: alguma coisa está vindo me buscar enquanto durmo. E se depois disso, isso realmente se concretizasse, começasse a ter cada vez mais gente morrendo durante o sono, o medo com certeza iria se intensificar e se espalhar. Isso ajuda a entender como uma crença poderia se espalhar e ganhar força sem que seja necessário realmente uma contaminação física. Acho que seria mais uma contaminação por medo. E talvez seja justamente aqui que a história real e o filme começam a ficar assustadoramente parecidos. No Primeira Hora do Pesadelo, de 1984, que depois teve um remake de 2010, quando os personagens começam a conversar, percebem que estão sonhando com o mesmo homem. Fred passa a existir como uma ameaça compartilhada entre eles. E isso é um paralelo muito grande com a história real. O que acontecia era que uma pessoa tinha uma experiência assustadora durante o sono, contava para outras, que passavam a temer o sono. Interpretavam suas próprias experiências de acordo com aquela crença, e o medo se espalhava pela comunidade. Em A Hora do Pesadelo, alguém sonha com o Fred, conta para os seus amigos, e eles também descobrem que estão sonhando com ele. O medo se espalha, todos começam a tentar evitar dormir. E tem outra conexão também muito interessante. No filme, existe a ideia de que quanto mais as pessoas acreditam em Fred, mais poderoso ele se torna. Inclusive, os personagens falam uns com os outros: vamos tentar parar de falar disso, quem sabe assim a gente para de pensar e para de sonhar. Isso combina bem com a ideia de uma crença coletiva crescendo e ganhando força. Mas será que a gente pode realmente chamar de uma crença se é algo que realmente está se concretizando? De todas as pessoas que morreram dessa forma, 2 casos ficaram os mais conhecidos. O primeiro foi de Yong Len Tao. Infelizmente, eu não achei a foto dele, mas eu vou passar aqui as informações que eu achei sobre ele na minha pesquisa. Em janeiro de 1981, ele tinha 47 anos e havia chegado nos Estados Unidos com a esposa e os 8 filhos, depois de viver em um campo de refugiados na Tailândia. A família havia se estabelecido no Oregon. Na noite de 8 de janeiro desse ano, ele ficou até tarde assistindo televisão com um tio. Depois, foi dormir ao lado da esposa. Pouco depois, ela acordou com a respiração dele muito forte e ruidosa, parecendo que estava tendo um pesadelo. Ela tentou acordá-lo de todas as formas, mas não conseguiu. Ele deu um último suspiro e morreu. Isso me lembrou também muito do filme. Várias cenas em que uns dormem e os outros tentam acordar de todas as maneiras, mas não conseguem.
Outra questão que eu achei muito interessante e que deu pra ver bem nessa cena é que a gente nunca sabe se os personagens eles estão acordados ou se eles estão sonhando. Então, muitas vezes a gente acha que tá tudo bem porque eles estão acordados, então nada vai acontecer, mas no fim de tudo eles estavam sonhando. E eu acho uma estratégia muito inteligente do filme, porque o espectador ele fica desprevenido para os sustos. E também eu lembro daquela questão do microsono, em que nem a própria pessoa percebe que ela dormiu. Então, realmente, deve ser uma confusão muito grande essa privação de sono. Mas agora, voltando aqui para o caso do Young, antes de tudo acontecer, ele parecia saudável. Foram realizados exames, incluindo a necrópsia, análises microscópicas dos tecidos e testes toxicológicos. Mas os médicos não conseguiram determinar a causa da morte dele. O médico legista Larry Lillman chegou a registrar a causa da morte como pendente. Young foi o 4º homem de Portland a morrer durante o sono em apenas 9 meses, e o 13º caso de morte noturna entre os refugiados, registrado desde 1978 naquele levantamento. E o outro caso é de um jovem refugiado de cerca de 21 anos. Eu não achei nem o nome e nem a foto dele, mas o caso foi publicado no jornal Los Angeles Times em 1981. Esse moço, ele passou dias falando que se dormisse iria morrer. A família ficava tentando acalmar, falava que era o estresse, que ele devia tentar descansar um pouco. Mas ele se recusava e lutava até o fim para não dormir, porque se dormisse, tinha certeza que alguém o mataria. Ele conseguiu ficar acordado por muito tempo, usando café e outros estimulantes para evitar o sono. O medo era tão grande que ele preferia enfrentar dias sem dormir a correr o risco de fechar os olhos. Quando o cansaço finalmente venceu, ele dormiu. Horas depois, sua família o escutou gritando, no terror noturno que já vinha acontecendo há algum tempo. Mas quando entraram no quarto, ele já estava morto. A matéria do Los Angeles Times detalhou esse caso e de outros 17 jovens que morreram dessa forma. Wes Craven leu essa notícia e ficou impressionado. Foi então que surgiu a pergunta: e se alguém realmente pudesse ser assassinado nos próprios sonhos? Assim nasceu Fred Krueger. Dormir deixa de ser descanso e passa a ser uma sentença. Se você dormir, Fred encontra você. E se morrer no sonho, morre também na vida real. E isso é muito angustiante, porque todo mundo precisa dormir. Não tem como fugir para sempre. E aqui algumas curiosidades sobre a construção desse personagem. O Wes Craven, ele contou que uma das inspirações por Fred veio de um homem que ele viu na rua quando era criança. Ele disse que era um homem já bem mais velho, com um jeito esquisito, e ele usava um chapéu. Ele teria parado, encarado Craven por alguns instantes e o seguiu para perto de sua casa. Ele ficou bem assustado com essa situação e aquilo ficou na cabeça dele por anos. E quando ele criou o Fred Krueger, alguns desses elementos apareceram no personagem. O chapéu, por exemplo, se tornou uma das marcas registradas do Fred. Mas não foi só a aparência que teve uma inspiração pessoal. O nome Fred veio de um menino que fazia bullying contra Craven quando ele era criança. Já o famoso suéter listrado foi escolhido porque Craven considerava aquela combinação de cores particularmente desagradável e desconfortável visualmente. E então veio a luva. O criador queria transformar um objeto cotidiano em algo ameaçador. Em vez de uma arma convencional, Fred teria uma luva com lâminas nos dedos. E foi assim que vários elementos aparentemente simples, um chapéu, um suéter, uma luva e uma lembrança assustadora da infância, acabaram criando um dos vilões mais icônicos da história do terror. Com relação aos jovens que morreram, foram em torno de 100, e até hoje ninguém sabe com certeza o que aconteceu. Mas tem uma notícia boa no meio de tanta coisa ruim que eu contei nesse vídeo hoje. A franquia da Hora do Pesadelo começou em 1984 e até agora a gente tem 9 filmes. Mas a notícia boa é que o Fred está voltando. Em junho desse ano, foi anunciado oficialmente que a Paramount está produzindo um novo filme de A Hora do Pesadelo. Ainda não foram divulgados detalhes sobre a história, o elenco ou a data de estreia. Mas uma coisa já sabemos: depois de 15 anos, A Hora do Pesadelo vai estar de volta. E eu pensei que talvez esse fosse justamente o momento perfeito pra gente conhecer a história que inspirou esses filmes. Porque por mais assustadora que seja a lenda do Fred Krueger, a história real que inspirou isso também foi muito bizarra. E eu queria muito saber a opinião de vocês. O que vocês acham que causou a morte daquelas pessoas? Realmente foi algo médico? Ou realmente os sonhos deles escondiam algo muito perturbador e que a gente nunca vai saber? E você, já teve algum pesadelo muito ruim? Me conta aqui que eu quero saber. E se você gosta de histórias como essas, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, porque às vezes a realidade é mais assustadora que a ficção.
asleep